Oi pessoal, tudo bem? Eu aproveitei para gravar este vídeo já falando sobre o assunto anterior, que foi sobre a ressonância, né? Como que os sentimentos e memórias ressoam no nosso campo energético. E também aproveitando para tirar a dúvida de alguns alunos que me escrevem, perguntando como se usa o Ho Oponopono assim, de uma forma bem prática. Vale ressalvar que quando se trata de terapias naturais, né, terapias holísticas, é tudo muito subjetivo. Tanto as técnicas, quanto os resultados, quanto a forma de aplicação é muito particular. Então, essa forma que eu vou ensinar a vocês é a forma que eu desenvolvi a partir dos estudos, a partir de vídeos que eu assisti sobre o assunto, sobre escritos, né? Então, eu fui colhendo essas informações e desenvolvi essa forma própria de utilizar o Ho Oponopono no dia a dia. Então, uma das grandes características do Ho Oponopono é a facilidade de aplicação, uma vez que só depende de 4 palavras. Sinto muito, eu te amo, me perdoe e obrigado. Sempre lembrando que o ponto principal do Ho Oponopono é compreender que a questão parte de si. Mesmo que eu esteja observando algo fora de mim, isso é um reflexo do que há dentro de mim. Eu não posso mudar o que está fora, porque a realidade ela é criada em mim e não no outro. Então, essas expressões são aplicadas em relação ao eu, às minhas memórias e aos meus sentimentos, mesmo que esteja relacionado com alguém exterior. Então, como é que eu faço? Sempre que eu tenho uma memória ou um sentimento que me remete a algo desagradável. Por exemplo, eu lembro de algum momento em que alguém foi falso comigo, né? Pode ter sido há muitos anos ou não. Eu lembro disso e isso me causa dor, né? Porque ninguém gosta de conviver com falsidade. Então eu paro, quando eu identifico um pensamento assim não benéfico, eu paro e penso assim: Divino Criador, limpa em mim essa memória de falsidade. E aí eu aplico a expressão: sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Mentalmente, não é necessário falar. E eu vou repetindo essas expressões até que chega um momento que tipo ela se esgota. É como se não houvesse mais necessidade de falar. E aí eu acabo esquecendo. Se eu lembro novamente dessa situação, ou se eu lembro de outra memória, uma memória de algum momento em que alguém me magoou, eu paro e penso: Divino Criador, limpa em mim essa memória de mágoa. E aí eu começo de novo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Se eu vejo que é algo assim que ainda está muito latente, eu falo várias vezes a expressão e em algum momento eu paro e falo: queridas memórias, eu amo vocês. Sou grata por poder libertar vocês e a mim. É importante ter esse sentimento de gratidão por ter a oportunidade de liberar aquela memória que não faz bem para mim. O que você vai fazer com uma memória de algo que não lhe fez bem? Não tem por que continuar alimentando. Isso só prejudica a si mesmo, né? Porque a memória fica comigo. Então, é minha responsabilidade liberar. E aí, depois que eu falo isso, né? Queridas memórias, eu amo vocês, eu agradeço a oportunidade de liberar vocês e a mim e continuo fazendo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigada. Até como eu disse, tem uma hora que isso meio que se esgota e é bom, porque também se você ficar só fixando o pensamento naquilo que não foi bom, significa que você não está liberando, certo? E dessa forma eu procedo com todas as memórias, né? De raiva, de injustiça, de mágoa, de ressentimento, né? E vejam bem, também precisamos tratar as memórias de quando eu fiz algo para alguém e não me perdoei. Então, se eu lembro de algum momento em que eu acho que eu magoei alguém, eu também limpo essas memórias. Divino Criador, limpa em mim as memórias de quando eu agi com intolerância, de quando eu agi com raiva, de quando eu agi com incompreensão, e faz as expressões. Essa é a forma que eu utilizo e é muito eficiente. Assim, no começo é até complicado, porque uma memória puxa outra e puxa outra e puxa outra. Então teve dias assim que eu passei o dia inteiro limpando memórias. Às vezes eu tô lavando a louça, minha memória eu tô fazendo Ho Oponopono, né? Eu tô trabalhando, fazendo um curso
tem Ho'oponopono ali. Sempre, sempre, sempre que eu lembro de algo, eu paro e faço esse procedimento, né? Peço ao Divino Criador para me ajudar e utilizo as expressões. Também vale ressalvar que algumas memórias são mais resistentes, especialmente se causaram muita dor ou se foram em momentos em que você estava mais suscetível emocionalmente. Naturalmente, essas memórias elas vão retornar com mais frequência. Não tem problema, você faz esse procedimento novamente, certo? Então, é um trabalho assim incansável, porque existem memórias, né, dolorosas no nosso inconsciente. E quanto mais você desbloqueia, mais memórias vêm à tona, e é dessa forma mesmo. Só que com o tempo você consegue começar a sentir assim uma leveza, uma tranquilidade, né? Os pensamentos começam a ficar em paz, o seu sentimento começa a se tornar mais amoroso. E o que é muito importante falar aqui nesse ponto é que no lugar daquilo que você tirou, você não pode colocar novamente esse lixo mental e emocional, né? Não adianta ficar limpando memória de raiva o dia todo, no dia seguinte agir com raiva, mesmo que a situação desperte esse sentimento. Essa é a hora em que você precisa então colocar amor nesse espaço vazio que você está criando, da limpeza das memórias. Em contrapartida, você precisa cultivar interiormente amor, compreensão, perdão, paz, alegria, né? Quando você vai limpando as memórias, é como se estivesse esvaziando um pote que está cheio, né, de lixo. E o que você vai colocar neste pote? Você tem que colocar sentimentos bons, né, para que esse pote fique preenchido e não seja tomado novamente por sentimentos e emoções não benéficas. E para concluir, quando eu vejo assim que veio à tona uma memória muito dolorosa, às vezes são umas memórias até inexplicáveis, que devem fazer parte, acho que, da existência, né? Que não são do agora, digamos assim. Mesmo assim eu limpo, mesmo quando eu não entendo, tipo, memórias de perseguição. Eu não me lembro de ter sido perseguida, né, nessa existência, mas vai ver que veio de outra, então eu limpo da mesma forma, veio à tona, eu limpo. E quando eu vejo que é algo assim que mexeu muito comigo, né, às vezes provoca crise de choro e tal, aí eu procuro usar ainda o EFT, né, fazendo essa limpeza de memória. Apesar da memória de perseguição, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E para quem conhece o EFT, faço uma rodada de EFT para limpar esse sentimento e depois faço uma outra rodada de EFT substituindo por coisas boas. Então eu espero ter ajudado com esse exemplo pessoal sobre como eu uso o Ho'oponopono no dia a dia de uma forma muito prática, muito simples e muito eficiente. É muito gostoso, depois de um tempo, né, que você se dedica a limpar essas memórias, sentir então que o seu sentimento e o seu pensamento está bem mais leve. E sejam pacientes com vocês, eu sempre digo isso, né? Há memórias que você limpa uma vez e não volta mais, e há memórias que você limpa 1, 2, 3, 5 vezes, né? Às vezes uma memória se resolve em um dia e às vezes se resolve em 1, 2 anos, e é assim mesmo, é uma questão de paciência e de colocar então bons sentimentos no lugar do que está indo embora. Muito obrigada, eu espero que tenha sido útil e até mais.